Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Meu nome é Thiago Vicente e hoje nós temos aqui o Alexander Silva e a Maura Brandão. E eu tenho um recadinho especial para vocês aqui, que é apresentar a Maura, né? Que mais uma entrando aí no time Cevada com Plutônio. Nós, no episódio 95, vocês ouviram aí a Paula, né? Que também entrou aí no grupo. Então, nós temos aí mais dois integrantes, né? E mais precisamente, mais duas integrantes. E nós estamos aqui já no episódio do Cevada com Plutônio número 96. Uma curiosidade, né? Não só que o número 96 é um número estrobogramático, né? Para quem não sabe, aí números estrobogramáticos são aqueles números que você pode girá-lo ou fazer uma rotação de 180 graus e você lê-lo corretamente, 96, 69, 88, mas a maior curiosidade do 96 é que está chegando perto do 100, hein? E nós estamos aí preparando um episódio especial número 100. E o episódio 96 também, ele vai ficar guardado na memória, porque nós estamos começando aí a série, né, que nós teremos aqui no Cevada com Plutônio, que é a série Questões de Origem. E hoje a gente está começando a série Questões de Origem, com o tema aí Modelos de Criação. E eu já vou passar aí a palavra para a Maura, primeiramente, aí, para ela cumprimentar a todos aí e também falar um pouquinho mais aí sobre essa série aí que ela está trazendo para a gente. Olá, Maura. Oi, Thiago, tudo bem? Prazer estar aqui no podcast dos Cientistas Adventistas e começando essa série Questões de Origem, um tema muito importante, uma série em que de vez em quando a gente vai trazer aqui alguns temas bastante relevantes, não apenas aqueles que têm a ver com dilúvio, fósseis, enfim, aquela coisa toda que a gente sempre está acostumado a falar e que é muito legal, sim, que a gente pode falar, por que não? Mas tem muito mais assuntos para falar a esse respeito, é muito mais amplo. A gente precisa lembrar que a nossa cosmovisão, ela engloba diversas áreas da nossa vida, não apenas a nossa compreensão do mundo natural, mas também como a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente se relaciona com a natureza e como a gente se relaciona com Deus. Então é muito importante a gente ter essa percepção de que é muito maior do que a gente pensa. E vai ser um prazer estar aqui. Hoje vamos começar com um tema que é basilar. Não tem como a gente começar falando de fé e ciência sem exatamente definir os termos e a nossa cosmovisão. Então, espero que a galera goste, deixe aí nos comentários a tua opinião, o que você está gostando, sugestões de temas, por que não? E aí a gente vai seguindo. Que legal. E também gostaria de pedir aí pro Alex, né, dar suas boas-vindas aí para a gente começar então o nosso episódio. Alex? Aí, Thiago, boa noite. Maura, né? Maura Brandão aqui, muito feliz aqui de estar com a Maura agora compondo a nossa equipe do podcast. É uma alegria, né? A Maura já participou aqui pelo menos de uns 2 programas, né, Maura, aqui com a gente. Inclusive, ela participou com o esposo dela aqui, o mestre Vinícius aí. E foi realmente, assim, uma alegria muito grande poder ter a Paula com a gente na semana passada. E agora a Maura aqui também se juntando. Eu quero deixar claro que o nosso podcast aqui sempre foi, com algumas exceções, ele sempre foi um clube do bolinha. E a gente estava preocupado com isso mesmo, como a gente falou já no episódio anterior, e queríamos trazer pessoas aqui para representantes aí das nossas valorosas mulheres na ciência. E temos aqui, eu acho que algumas pessoas de peso aqui hoje, né, representando a gente. A Maura tem sido muito conhecida aqui no meio cristão brasileiro, principalmente pelo trabalho que ela tem feito aqui junto ao tema da ciência das origens, né? Então eu tenho certeza absoluta que o podcast de hoje vai ser sensacional, vai ser super legal mesmo, tá? Você que está aí escutando a gente, fica aí ligadinho, aumenta o volume aí, não deixa aí o fone fora do ouvido, porque o podcast de hoje aí, sem dúvida nenhuma, vai abençoar muito a sua vida, tá? E mais uma vez aí, obrigado também ao Thiago, né, que hoje está capitaneando o nosso podcast aí, vai estar
conduzindo e sempre um prazer estar conversando aí com vocês também, Thiago. Obrigado pelo convite. Ah, legal. Bom conversar com você de novo, Alex. E então, para começar aqui o nosso episódio, né? Episódio número 96, é questões de origem e modelos de criação. Para você que está nos escutando, não sei se você sabe, se você leu a Bíblia, se você pesquisa sobre todas essas questões de criação, mas no ambiente cristão não é uma unanimidade os modelos de criação. A gente lê, né, em Gênesis cada um, né, principalmente vindo aí do protestantismo, né, que uma das bases do protestantismo é você ir lá, estudar e ver as coisas. Nós temos vários nuances sobre Deus criou, sim, mas quando, como, o que Gênesis fala, o que a Bíblia fala. Então existem vários modelos. E, Maura, eu queria que você falasse um pouco sobre os modelos de criação mais conhecidos, os mais tradicionais, o que a maioria das pessoas pensam e, principalmente, né, trazendo aquele que a Igreja Adventista pensa, se existe alguma abertura dentro da igreja para pensar diferente, como você pensa, trazer esses nuances aí para a gente. Então, gostaria que você começasse falando sobre isso. Quais são os modelos de criação assim que são mais comuns? Olha, Tiago, a gente tem diversos modelos, né, para tentar explicar como é que tudo surgiu. Mas quando a gente pensa em criacionismo, que é a ideia de que nós fomos criados de alguma forma, obviamente a gente tem vários modelos. Então, a gente poderia pegar uma lista, por exemplo, criacionismo científico, religioso, bíblico, da Terra Jovem, intervalo ativo, passivo, criacionismo religioso e tal. Então, são vários modelos, mas para a gente não ficar aqui horas definindo e tornar esse podcast uma coisa bastante maçante para quem está ouvindo a gente, eu acho que basicamente a gente pode pegar todos esses modelos e criar 3 grupos aqui. E nesses 3 grupos, veja, eu sou bióloga, então a gente sempre usa critérios de classificação, né? A gente vai usar aqui alguns pontos para tentar facilitar e sistematizar aqui o nosso raciocínio. Então, eu usaria 2 critérios para poder separar nesses 3. Primeiro, é a questão do tempo. Como é que esses 3 grupos, né, que eu diria que seria, por exemplo, criacionismo que pode ser chamado de estrito, por exemplo, que tem uma noção de tempo que é a mesma noção que nós temos hoje, então entende-se ou compreende-se que quando nós fomos criados por Deus, a duração do dia foi a mesma da duração que nós temos hoje. E aí tem um outro tipo de concepção e de interpretação da Bíblia com respeito ao Gênesis, que entende que esse dia não tem a mesma duração do que nós temos hoje. Poderia ser um significado simbólico, né? Por quê? Porque tudo isso vai depender do método que nós vamos usar para interpretar a Bíblia, que é o que a gente chama de hermenêutica, né? Que é a interpretação aí da Bíblia. E além desses 2 grupos, a gente tem a questão do evolucionismo teísta ou criacionismo evolucionário, né? Então, só para eu dar uma resumida nesses 3 e a gente já partir para o nosso, já que, né, somos adventistas, a gente vai explorar bastante aquilo que nós acreditamos. Inclusive, eu recomendo que você fique com a sua Bíblia aberta. Se você tiver acesso aí, se você estiver em casa, de repente você gosta de ouvir quando você está tranquilo, quiser pegar o comentário bíblico, o comentário Andrews e tal, que a gente vai mencionar algumas coisas aqui, porque eu acho bastante importante a gente estudar, né, para a gente entender. Então, esse criacionismo estrito que eu tô falando é aquele criacionismo que entende que aquela palavrinha ion, que se refere a dia, que está no original lá do Gênesis, no hebraico, é uma palavra que se refere a um dia literal. Por quê? Porque essa palavra ion, ela está acompanhada de um numeral.
né, de um número. E aí, em todos os outros momentos que a gente vê na Bíblia isso acontecendo, isso se refere a um número, a um dia de 24 horas. Então, quando diz lá que foi tarde de manhã primeiro dia, tarde de manhã segundo dia, tarde de manhã terceiro dia, assim por diante, a gente tem aqui uma referência a esse dia literal, até porque também tem a expressão tarde de manhã, e foi tarde de manhã, né? Então, para mim, parece um pouco forçada a ideia de você tentar interpretar essa estrutura como sendo algo que não se refere a um dia de 24 horas. É porque faz todo sentido a gente entender que a duração de dia que nós temos hoje é a mesma duração de dia que houve desde o início, né? E talvez em algum momento aqui, Tiago, a gente consiga fazer até mesmo um episódio falando da Semana da Criação, para a gente poder explorar, por exemplo, pelo menos duas perspectivas que tem teólogos e teólogos adventistas mesmo, sobre essa concepção, por exemplo, de idade do universo e tal. Então, eu acho que aqui o importante nesse tipo que eu tô falando agora é nós termos a ideia de que esses dias foram de 24 horas. E Maura, essa criação. desculpa, Maura, eu só queria aproveitar esse gancho antes que você prossiga com o assunto. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje, quando a gente fala de ciência das origens, a gente tem duas grandes preocupações, né? Primeiro que é o pessoal que realmente é cético, né? Que vê a Bíblia como, na melhor das hipóteses, aí uma peça de literatura histórica, né? Como outros textos antigos aí, mitologias, etc e tal. Mas dentro do próprio cristianismo a gente também encontra, como você trouxe muito bem, essa visão de um Gênesis relativo, né, ou um Gênesis alegórico, poético, alguma coisa nesse sentido. Então, de fato, essa palavra que você trouxe aqui do hebraico, Yom, ela é usada na Bíblia sempre para se referir a um dia mesmo, né? Há exceção de algumas situações, por exemplo, diz assim, nos dias, né, por exemplo, nos dias de Abraão, nos dias daqueles homens, aí é usado Ion num sentido assim, mais ou menos na época. Agora, eu acho que é um argumento que fica muito forte, né, no sentido de mostrar que esse Ion de Gênesis é de fato um dia literal de 24 horas, né, assim como nós temos hoje, é o próprio, além, né, do testemunho de Cristo, os apóstolos, né, que enxergaram a criação como um evento literal, a gente tem os 10 mandamentos, a gente tem o mandamento do sábado. O mandamento do sábado, ele deixa muito claro que o dia de guarda, o sétimo dia, ele é marcado pela semana da criação, né? Então, como o mandamento do sábado, assim, ó, em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra e descansou no sétimo, então por isso você guarda o sábado, está dizendo plenamente, escancaradamente, com todas as letras, né, que aquela semana da criação é o mesmo período de tempo que nós temos hoje e que, portanto, nós devemos guardar o sábado, né? Então, assim, mesmo que a gente não recorra a uma análise mais aprofundada do hebraico, né, de toda a semântica e tal, esse fato por si só, né, de estabelecer uma ponte direta entre Êxodo 20 e os primeiros capítulos de Gênesis mostra que estão falando do mesmo período de tempo, da mesma sequência, né, e não de uma alegoria. E isso assim é bastante importante, né, porque a gente vai ver que essa dúvida com relação à literalidade da Semana da Criação, ela aparece só depois que a geologia moderna começa a propor, né, um período de tempo muito antigo, né, e aí um pouco mais tarde vem a teoria da evolução e propõe uma nova ideia, né, para a origem das espécies. Então você vê assim que essa dúvida sobre a literalidade de Gênesis, ela nunca existiu, nem entre os judeus e nem entre os cristãos. E eu peço perdão até se existiu, pelo menos não é nosso conhecimento, né? Mas parece que se existiu, ela era muito pequena, né, diante do que é hoje, e ela passou a realmente ser uma preocupação, ela passou a ser importante depois que a teoria da evolução ganhou espaço, né, na sociedade ocidental. Então, eu acho que isso também é outro fato que nos leva a questionar, né, no fim das contas, qual que é a verdadeira intenção dessa reinterpretação da literalidade de Gênesis, né, porque pode ser que ela seja realmente bastante influenciada, digamos assim, até uma palavra mais forte, até contaminada, contagiada, né, por essa necessidade de sincretismo da religião cristã com a teoria da evolução, né. É, exatamente. Então, essa crença aí de que esses dias são literais não se baseiam só em Gênesis 1. Como você disse, os 10 mandamentos são, assim, importantíssimos para a gente fazer essa relação, justamente por causa do quarto também.
Então, esse primeiro ponto de que nós temos dias literais é importante nesse tipo. E o outro ponto que eu falei a respeito da origem da vida e da diversidade da vida é que nesse tipo de criacionismo há um entendimento de que Deus criou todos os seres vivos já funcionais, já prontos. Então não há ideia aqui de que Deus haveria criado tipos que ainda não estavam prontos e esses tipos foram evoluindo de alguma forma. Então, esse aí a gente tem basicamente um resumão do que nós entendemos nesse tipo de criacionismo, que pode ser chamado de estrito, por exemplo. Tem gente que chama de criacionismo bíblico, mas, enfim, é o criacionismo aí da vida jovem e dos dias literais. Depois, assim, eu me refiro a essa questão dos dias e da criação. Eu não estou aqui me referindo à questão da criação do planeta, do universo, que daí é mais um outro papo que vai durar um certo tempo, porque só para resumir, um parágrafo, algumas pessoas entendem que a Terra, o universo, foi criado ali quando disse Deus haja luz, enfim, e criou tudo de uma vez, né? E que é o criacionismo aí que muitos chamam da Terra Jovem, mas outros entendem que o universo já existia, ele foi criado em algum outro momento, fazem uma relação com o modelo Big Bang, de que Deus teria sido a causa dessa origem do espaço do tempo, e o planeta já existiria, e aí Deus, né, a Trindade, então, vem ao nosso planeta para iniciar esse período de terraformação e criação da vida. Então, é importante a gente dizer que a Bíblia não bate o martelo com relação à idade do universo, e muitos teólogos adventistas entendem que o relato da criação, como está em Gênesis, é um relato de alguém do ponto de vista de um observador que está no planeta Terra acompanhando esse processo. Então, ele está vendo o que está acontecendo com a Terra, não com todo o universo. Então, a gente fecha essa parte, e aí depois a gente tem o outro tipo de criacionismo, que pode ser chamado aí de progressivo, de a era, de a revelação, que é quando a gente já tem uma interpretação desses dias da criação que não são literais. Então, cada um desses dias, né, essa palavra Yom, como o Alex falou, que poderia ter um sentido mais amplo, né, como é nos dias de Noé, tá? Mas dias de Noé, o que significa? 100, 200, 300 anos é uma semana, né? Então, aqui, na minha percepção, já há essa tentativa de conciliar essa concepção moderna do tempo a respeito do surgimento do planeta e tal, concepção do tempo profundo, porque entende-se que esses dias eles poderiam não ser literais, mas sim simbólicos. Então, cada dia poderia ter durado milhões de anos. E Deus teria criado a vida em etapas, em saltos. Então, Deus não criou todos os seres vivos de uma vez. E, inclusive, há uma tentativa de relacionar essas etapas da criação com a sequência que nós vemos da diversidade da vida na coluna geológica. Então, todos aqueles saltos que nós vemos na coluna geológica, como a gente tem a explosão cambriana, né? Diversidade de vida explodindo de uma era para outra. Depois a gente tem surgimento ali, anfíbios, répteis e tal. Todas essas explosões das plantas, né? Na coluna geológica, as plantas assim, as angiospermas simplesmente aparecendo com a flor pronta, né? E você fala, beleza, cadê as formas transicionais da florzinha que foi aparecendo em uma estrutura e outra, e a gente tem a flor pronta com toda a complexidade que a gente vê hoje. Então, para essas pessoas, esses saltos que a gente vê de explosão de vida na coluna geológica seriam esses saltos ou seriam essas etapas que Deus usou para criar, né? E aí, aqui há o entendimento também que Deus criou esses seres vivos, né? Todos eles ali também funcionais, com a sua complexidade, mas não criou em uma semana, mas sim ao longo de milhões de anos, certo? Inclusive, a Igreja Católica adota, na verdade, não há um documento oficial da Igreja Católica se posicionando, dizendo nós aceitamos isso, mas há comentários e referências em documentos publicados
por papas ao longo da história, e aqui eu destaco um documento que foi publicado, inclusive, pelo Papa João Paulo II, em que ele diz que não vê problema nenhum em entender que a evolução é correta, né? Desde que você não comprometa a ideia de nós como sendo alma, ou, enfim, tendo racionalidade, aquela coisa toda, sabe? Então, e aí a gente já vem para o último tipo, que é o evolucionismo teísta, que na minha percepção é a maior ameaça que nós temos hoje na igreja com os adventistas, seja aí professores, membros, a membresia da igreja, porque existe um desconhecimento, e aí a gente pode discutir a razão desse desconhecimento de forma que é multivariada, se a gente pensar na qualidade da educação aqui no Brasil, e também até mesmo na dedicação, né, das pessoas em estudar a Bíblia, buscar e conhecer como é que, de fato, nós interpretamos ali a Bíblia, mas é a ideia que, de alguma forma, houve uma progressão de evolução e de desenvolvimento. Então, o evolucionismo teísta, o criacionismo evolucionário, agrega a teoria da evolução no relato bíblico. Só que, ao invés de dizer que foram processos ao acaso, não guiados, aleatórios, teria sido um processo criado e dirigido por Deus. Então, de acordo com essa perspectiva, não tem exatamente um conflito entre essa ideia de Deus criar tudo e a teoria da evolução. Mas a teoria da evolução, ela é percebida como o processo usado por Deus para criar. Então, é aí que entra na história, por exemplo, o papel da seleção natural, porque daí Deus teria usado a seleção natural nesses processos criativos. E aí, quando a gente vê o relato de Gênesis ali em Adão e Eva, Deus criando Adão e Eva, na verdade, isso está se referindo ao momento em que, na linha evolutiva do homem, chegou ali aquele ancestral que a teoria da evolução simplesmente não consegue um modelo aceitável para poder explicar como é que surgiu o processo de racionalidade nas pessoas, como é que, de uma espécie para outra, a gente simplesmente começou a ver sentido nas coisas e racionalizar, como é que a gente começou a perceber padrões, como é que a gente passou a compreender sinais e se comunicar, né, de forma inteligível. Não há um modelo decente para explicar como que isso aconteceu. Ô, Mauro, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque essa não é a minha área, tá? Mas é algo que sempre me intrigou, exatamente nessa linha que você está perguntando aí, que você está falando, desculpa. Porque assim, a teoria da evolução, ela diz que é a sobrevivência do mais apto, né, do mais adaptado às mudanças do ambiente, correto? O ambiente ele vai mudando e aqueles seres que têm mais capacidade de adaptação, eles sobrevivem, né, enquanto os outros são, enfim, eliminados porque não conseguem se adaptar na mesma velocidade que precisa, né? Aí você vê o seguinte, né, como você está trazendo muito bem. Você pega o cérebro humano, olha, você vê em um curtíssimo espaço de tempo, vamos pegar aqui 500 anos para cá, o desenvolvimento praticamente da ciência, com o fim da Idade Média, a gente saiu assim de um momento que a gente, muitas pessoas acreditavam na Terra plana, né, o meio de transporte era o cavalo, as armas eram aço forjado, né, e hoje a gente está às beiras aí de um terror generalizado das pessoas com a criação de uma inteligência artificial que se teme que seja mais inteligente do que o próprio ser humano, né? Aí você vê assim, a exploração espacial, o desenvolvimento das telecomunicações, os semicondutores, né, que levaram ao desenvolvimento do computador, os algoritmos tão sofisticados, os pensamentos, né, o desenvolvimento na filosofia, na psicologia, na medicina. Assim, se a gente for pensar naquelas premissas da teoria da evolução, a grande pergunta é por que o cérebro humano ele é tão poderoso, ele é tão potente, que ele permitiu, né, o desenvolvimento de um conhecimento muito mais refinado e que isso surge quando a gente olha a escala de tempo geológica proposta pelo evolucionismo, né, você vê que esses poucos séculos que nós temos de pensamento científico, de desenvolvimento tecnológico, desse avanço gigantesco, eles são literalmente nada na escala geológica de tempo. E aí a grande pergunta é como esse cérebro se desenvolveu antes da necessidade do uso dele, ou antes da gente entender as reais capacidades, né, do nosso cérebro, do nosso desenvolvimento enquanto civilização. Então, assim,
Para mim isso não e eu tô falando aqui como leigo, tá, eu não tô querendo aqui tecer uma crítica acadêmica, não é nada disso. É uma consideração pessoal que eu compartilho aqui, é porque do ponto de vista evolucionista isso não faz sentido nenhum. Eu não precisava de um cérebro, assim, tão potente para eu subsistir como ser humano, como animal que evoluiu de um ser, menos complexo em algumas eras. E de repente eu apareço com um cérebro muito maior, muito mais elaborado, muito mais sofisticado, né, que me permite esse grau de refinamento tecnológico, filosófico, religioso, por que não, né, e de comunicação e de considerações sobre a sua própria existência, sobre o universo, sendo que isso não era absolutamente necessário para a sobrevivência da espécie, dentro de um mundo que muda no nível físico e talvez a gente precisasse de uma boca maior para comer mais, ou de um braço mais forte para poder lutar com os animais e fazer mais peso, né. Então, assim, são grandes mistérios, né, que realmente, pelo menos para mim que sou um leigo nessa área aí, pra mim, pelo menos até agora, não fazem sentido nenhum, né. Ô Maura, e até mesmo antes de você responder o Alex, eu vou ainda colocar mais pimenta nisso que o Alex falou, Mas eu vou tratando. precisar anotar essas perguntas que eu já esqueci. Não, mas aí eu tô com a pergunta do Alex aqui na minha cabeça, não Tá vou bom. não vou dificultar para. Ô Mauro, não te preocupa que até eu já esqueci da minha pergunta. Mas, ô Maura, quando você foi conversando sobre essa questão dos modelos de criação, eu gostei bastante, porque para mim foi bem didático, principalmente com o que eu fico escutando na internet, que está ficando muito comum no meio protestante, no meio evangélico, no meio católico, no meio cristão em geral. O que parece que está acontecendo é que, assim, quando você lê a Bíblia, naturalmente você tem uma tendência a ler aquilo como literal, dos dias, aí você entende essas coisas, talvez isso explique a história de que as pessoas acreditavam na semana literal. Só que o evolucionismo na ciência, como uma teoria, ela vem parecendo que está respondendo todas as perguntas, já que está falando, já que às vezes parece que é muito claro que tem milhões de anos tal coisa, que é muito claro que tal coisa aconteceu isso, é muito claro essas coisas, e o cristão vai ficando dentro dessa sociedade, e eu acho que ele vai começando a ficar, não sei se sem graça ou com medo, e vai tentando juntar essas coisas. "Ah não, tá bom, então a ciência está falando isso, então tá bom, não, então não foram dias", tentando trazer alguma coisa disso. E aí quando vem perguntas igual essa do Alex, né, a pergunta do Alex foi assim: as coisas se desenvolvendo a passos de tartaruga, as coisas vão sendo guiadas para o mais apto, mas aí quando você vai para o cérebro humano, ele não parece entrar nessa linha de evolução, porque ele focou em uma coisa e o mundo do passado era de outra. Então, assim, o que você vê nesses modelos de criação? Há esse caminho mesmo de que parece que as pessoas tentam moldar o que a Bíblia fala com aquilo que às vezes as teorias científicas trazem, e aí vem perguntas como essa do Alex que não tem resposta. E dentro dessa linha de visão, podemos ir por esse lado? Olha, são muitas camadas. Eu acho que tem um pouquinho de tudo. Pensando no que o Alex falou, veja, né, como sem querer a gente embute a linguagem teleológica na teoria da evolução. Não foi preciso, foi preciso. Eu não precisaria, teoricamente, de um cérebro desenvolvido. Isso é uma coisa que os evolucionistas eles fazem muito. E eu não vou aqui dourar a pílula dizendo que eles fazem isso sem querer. Eu estava comentando essa semana com os alunos em sala de aula de que é muito difícil você estudar a natureza sem encontrar um sentido na natureza e um propósito. Então, é muito frequente você encontrar em artigos, tanto de divulgação quanto artigos acadêmicos, científicos, aquela coisa de que ele evoluiu para fazer uma determinada coisa. O nosso cérebro evoluiu para que a gente pudesse ver colorido. O cérebro dos felinos evoluiu para que ele visse só duas cores.
Então, quando a gente vê o tigre na selva, obviamente que para nós salta muito os olhos, mas para os animais da selva, enfim, que são alimento dele, eles não veem como a gente vê. Então, a evolução aconteceu de uma forma diferente para esta coisa específica. Então, isso é um erro, por quê? Essa linguagem teleológica de que tem um propósito, a evolução não aceita. Na evolução não existe um guia. Então, se a gente tem um cérebro que faz sentido agora, isso foi um acidente. Inclusive, o C.S. Lewis, ele tem uma argumentação a respeito disso, que eu tenho até num sermão meu, que ele fala assim, peraí, se eu entender que o que eu sou hoje é resultado de um acidente, do acaso, que as minhas células, que os meus neurônios, eles funcionam puramente por causa de uma diferença de concentração dos íons, que são movimentados dentro e fora da célula por causa de um estímulo. Então, como é que eu vou confiar naquilo que eu conheço, nas minhas percepções e na minha observação, se elas também podem ser um fruto do acaso? Quem disse que aquilo está certo ou não? Como é que eu vou entender que aquilo é confiável ou não? Então, a gente inevitavelmente, a gente é imbuído a esse senso de propósito. E mesmo sem perceber, os evolucionistas fazem isso. Alguns fazem sem perceber, mas a maior parte deles faz isso de propósito. Porque não tem como você olhar a natureza e não enxergar que as coisas estão ali porque existe um porquê, existe uma função, sabe? Então, eu acho isso muito importante. Quando a gente olha esses modelos aqui, eu vejo que tem duas coisas muito que saltam muito aos olhos. Duas características ou dois pontos que eu posso fazer essa análise. Eu acho que a primeira é que quando você se diz que é cristão e que você não aceita a teoria da evolução ou a teoria do Darwin na sua totalidade, as pessoas elas vão subestimar a tua inteligência e vão dizer que você acredita dessa forma porque você simplesmente ou você não estudou o suficiente ou você não tem capacidade de entender a evolução. Porque se você entendesse a teoria da evolução de fato, não teria nenhuma chance de você negar a teoria da evolução, ou pelo menos a maior parte, ou uns pontos dela, entendeu? Então, acho que tem essa questão. Muitas pessoas têm medo de parecer esse cristão tanso, esse cristão tonto, de que diz que acredita na Bíblia, diz que acredita na evolução, e tem medo de ser motivo de chacota. Eu acho que tem esse componente. Um outro componente é a questão que, de fato, são pessoas que apreciam muito a ciência. E não adianta, assim, a gente questiona pontos da teoria da evolução, mas a gente precisa reconhecer que se essa teoria ela é o paradigma da ciência atual, é porque ela faz sentido, gente. Ela faz sentido. Ela é muito bem construída. Ela é fruto de décadas, se não séculos, de pessoas estudando, elaborando, formulando hipóteses. Mas ela também é uma teoria que tem uma base filosófica muito forte. É uma teoria que tem na sua base filosófica o materialismo, o naturalismo metodológico. E existe um compromisso a priori dos evolucionistas em aceitar o naturalismo, por mais imbecil que seja, as palavras fortes, mas por mais inacreditável que seja a explicação, como, por exemplo, eu já li que nós desenvolvemos o lobo pré-frontal, a questão da racionalidade e etc., porque um dos nossos ancestrais começaram a se alimentar de cogumelos alucinógenos. Aí quando você olha essa explicação, porque como eu disse, é um dos temas mais difíceis para ter um modelo coerente e que convença as pessoas de explicar como é que o nosso ancestral virou a pessoa que pensa, ou que virou uma pessoa. Então é bastante complicado. Então o que eu entendo? Existem esses pontos que são bem difíceis de explicar, e aí quando o cara se depara com isso na academia, ele vai se lembrar da crença dele que é cristão. De repente é o cara que tá ali desde criança na igreja, sabe? E tá ali, ele é honesto. E aí ele vê essas dificuldades e pensa assim, não, peraí, isso não poderia ter aparecido da acaso.
Então, provavelmente foi Deus que fez. Então, a origem da vida é muito complicada de você explicar por processos naturais. Por mais que diga que alguém chegou aí e falou, descobriu um RNA que consegue se reproduzir, que se duplicar sozinho. Você vai ler o texto ali, tem um monte de crítica. O cara fez isso num laboratório com reagentes super purificados. Quem é que vai me dizer que essas eram as condições de uma terra primitiva? Mas tá lá, foi isso. Então, o cara fala assim, beleza, então, Deus criou as primeiras célulazinhas e, por seleção natural, ele foi guiando a evolução para formar toda essa diversificação que nós temos hoje. Aí, quando chegou em Adão e Eva, ou seja, para formar o homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, um dos ancestrais, Deus escolheu e colocou nessa pessoa uma alma. Então, essa pessoa passou a ser uma alma vivente, ou um ser vivente. E aí vem uma influência pesada da filosofia grega, da questão da dicotomia, do Platão, de que nós temos essa dimensão corpo e alma, né? Então, a gente precisa alimentar a nossa alma. A gente não tem que alimentar a alma coisa nenhuma, porque a Bíblia diz que nós somos alma vivente, que quando Deus fez Adão, ele soprou em Adão o fôlego de vida e ele tornou-se alma vivente. Então, esse fôlego de vida nos fez ser seres humanos e não existe corpo e alma, existe um ser vivente. Né? Existe uma alma vivente, é um ser integral. Então, tudo o que acontece com a minha mente vai afetar o meu corpo. Porque se tivesse essa diferença de corpo e alma, questões de saúde mental não afetariam o nosso físico. Questões físicas não afetariam a nossa saúde mental. Se tivesse essa diferença, nós não teríamos os 8 remédios naturais falando de comunhão com Deus, falando de oração, enfim, de relacionamento, e ao mesmo tempo falando de exercício físico, falando de sono, falando de alimentação. Então, eu vejo, e como eu disse, são muitas camadas, mas pela percepção que eu tenho, essas pessoas que são cristãos, e aí, como evolucionistas teístas, por exemplo, tem essa questão, como é que eu vou ser um cientista respeitável na comunidade científica, porque eu quero ser um cientista, eu quero ser alguém relevante. Mas se eu me declarar cristão, que creio em uma semana com dias literais, as pessoas não vão me respeitar. As pessoas, elas não vão nem me considerar. Eu tenho um amigo meu que precisou se retratar e dizendo que não acreditava em criacionismo coisa nenhuma, porque estava sendo pressionado por universidade, por orientador, sabe? Então, assim, isso é fato. E tem a questão que é confortável você aceitar o paradigma dominante e, ao mesmo tempo, ser cristão. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou desafiar o conhecimento científico, ou eu vou reinterpretar a Bíblia. Então, essas pessoas preferem reinterpretar a Bíblia. Então, aqui eu vou pegar o conceito de tempo profundo da teoria darwinista e vou aplicá-la na Bíblia, porque não é dia literal, é um período de tempo indeterminado. Mas foram as formas simples, foi Deus guiando a evolução. Na verdade, Adão era um ancestral que Deus colocou a alma, sabe? Então, eu acho que pode ser que eu esteja sendo reducionista e simplista dizendo desses 2 pontos, mas para mim são aqueles que saltam mais aos olhos. Ô, Maura, mas isso que você está falando faz sentido, porque até já num Cevada com Plutônio, eu já até comentei sobre isso, né? Quando você estuda essa ideia de como esse negócio da dicotomia de alma, corpo e alma entra no cristianismo, é até engraçado que a gente está falando aqui sobre modelos de criação e evolucionismo teísta, é porque eles vêm da mesma base. Quando eu pesquisei sobre isso, os cientistas da época, que eram os filósofos da época, acreditavam em corpo e alma. E aí a ideia, né, que a gente pega os helenistas, a ideia de querer ser aceito por eles, né, começa a aceitar essa questão de corpo e alma, algumas pessoas e tudo. E hoje, é até engraçado que hoje a ciência já não acredita em alma, mas os cristãos continuam acreditando em corpo e alma. E eu fico até pensando, né, daqui a alguns anos, né, se Jesus não voltar, às vezes a ciência nem mais acredita em evolução, mas aí o cristão se sentiu tão obrigado que ele às vezes até continua com essa questão, mesmo que a ciência
às vezes esqueça. Mas, Maura, você não está sendo reducionista. E a gente tem que ser até sincero que isso que você está falando sobre a gente acreditar que isso tudo foi para tentar. A gente tem aquela vontade de ser aceito, né? Que até, é engraçado que até a Bíblia traz isso, né? Os Gálatas. Né? Paulo briga com os Gálatas porque os Gálatas estavam querendo ser aceitos, né? Eles estavam querendo ser aceitos, então eles queriam fazer coisas que não eram mais necessárias. É porque se você vai nesse pensamento, como explicar a morte? Então a morte era uma coisa normal? Ou então, como você explica Jesus, né? Que Jesus, Deus, né? Ele cria todo mundo para que o mais forte sobreviva, aí de uma hora para outra muda a regra. Não, agora a gente tem que ser bonzinho com os que não são. Se era a sobrevivência do mais apto, então o cristianismo ele está atrapalhando, porque a ideia é de a gente continuar lutando pelo mais apto. Mas isso que você falou é muito importante, Mauro, porque eu, por exemplo, quando estava na faculdade, eu fiz uma matéria, né? A gente tinha aquelas matérias de energia nuclear e tudo, e eu lembro de um amigo meu que, quando foram falar sobre o carbono, né? As datações de carbono, ele depois olhou para mim e falou assim: e aí, Thiago, e você que é criacionista aí, e esses 1000 anos, não sei quantos 1000 anos que a professora está falando? E, Maura, a gente ter uma certa humildade de ficar calado. Foi a melhor coisa, foi eu ter ficado calado. Porque eu não tinha resposta no momento, e eu fui ter a resposta para essa datação bem tempo depois. É a gente começar a entender, a não duvidar da Bíblia, né? Não é que a gente não duvide da ciência, mas a gente acredita na Bíblia. E a gente tem muitas coisas dessa. Um exemplo que a gente pode ter, disso que você está falando, que às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, é, por exemplo, a Babilônia, que há pouco, foi por bom tempo, as pessoas com medo assim da Bíblia estar falando bobagem, falam, não, Babilônia era uma fantasia, era um mito, não era isso e tal. Aí vai e Robert Caldwell praticamente no século XX, descobre que Babilônia era aquilo mesmo. E as pessoas, não, agora foi. Eu me pergunto assim, né? Quantos cristãos do século XVIII, e a gente está falando aí há pouco tempo, cristãos do século XVIII, às vezes desistiu da Bíblia porque Babilônia não fazia sentido. Foi só esperar para Babilônia fazer sentido e fazer muito sentido. E ver, eu achei interessante isso que você falou, dando aqui um relato. Essa semana, na terça-feira, eu postei no meu Instagram, eu faço vídeos todos os dias sobre a lição dos jovens, né? E na terça-feira eu postei um vídeo falando sobre o estudo dos relatos de historiadores, né, de pessoas ao longo da história, mencionando ou fazendo referência à existência de Jesus. E foi um vídeo que simplesmente, para os meus padrões, viralizou, porque foi aí para quase 50 mil views. Eu ganhei, tipo, sei lá, 1.500 seguidores nos últimos dias. E veja que são coisas que pra gente parecem muito simples, né? É muito tranquilo pra gente. Esse monte de relato, testemunha, enfim, de que Jesus realmente existiu. E aí aparecem os comentários e tal, aí o povo falando o que é mais importante, que não sei o que os relatos, mas e você não falou isso, você não falou aquilo, e tem isso, tem aquilo outro. E aí teve um rapaz que ele fez um comentário diminuindo os relatos que eu havia mencionado, de Tácito, de Plínio, enfim. E eu falei assim, amigo, mesmo que não tivesse evidência alguma escrita ou de arqueologia, ou seja o que for, falando da existência de Jesus, ainda assim eu acreditaria, porque a minha fé não depende de evidência científica. E eu acho que isso é o mais importante, que as pessoas precisam entender. E eu acredito que isso é uma questão de decisão. A nossa fé não deve ser definida pelo que a ciência diz. A nossa fé, ela deve ser definida e pautada na autoridade que é a palavra de Deus. E aí, a ciência é uma ferramenta que vai buscar evidências que vão
embasar, que vão dar suporte, que vão reforçar a minha fé, mas não vai balançar a minha fé, né? Tem tanta gente que acredita aí em tantos personagens importantes da história, sei lá, Pitágoras, Alexandre o Grande e tal. Olha a escassez de registros fiéis e verdadeiros que tem a respeito dessas pessoas comparado com as coisas que estão na Bíblia. Então a gente vê claramente que é uma questão de cosmovisão. A pessoa ela não acredita naquilo e ela vai fazer de tudo para invalidar as evidências que são baseadas e que são usadas para reforçar essa crença. Então, quando a gente faz a ciência de verdade, quando a gente se dedica, busca de forma honesta, com a mente aberta a essas possibilidades, os resultados dessa nossa busca com o uso da ciência nunca vai contradizer o que a Bíblia diz. E essas aparentes contradições, como você mencionou, no caso do carbono 14, datação radiométrica, enfim, por mais que sejam métodos importantes, métodos que têm cálculos matemáticos e são, assim, muito refinados pelos cientistas, etc., a gente precisa entender que esses métodos, eles ainda levam em consideração suposições no seu método. Você precisa, para interpretar o resultado que vem do método, considerar tal coisa. Então, considerando que a taxa de meia-vida desses elementos não mudou ao longo de toda a história, considerando que foi estável, considerando que não houve nenhuma condição física, química, enfim, considerando que é um sistema fechado, considerando um monte de coisa, eu vou entender esse resultado como sendo não sei quantos milhões de anos, não sei quantos bilhões de anos, não sei quantos mil anos. Então, a gente parte de várias afirmações que são condicionais. Então, uma coisa que eu acho muito importante, e eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo e que têm dúvidas, não há problemas em ter dúvidas, de fato, nós como adventistas, né, eu falei desses 3 grupos aí de modelos, nós como adventistas cremos nesses dias literais, nós somos a minoria dentro do mundo evangélico, mundo cristão, protestante, enfim, hoje. A regra para os cristãos é relativizar esses dias, não entendendo como sendo dias literais. Então, até mesmo dentro do cristianismo, nós somos muitas vezes ridicularizados, chamados de fundamentalistas. Então, a gente precisa entender que a nossa autoridade primeira é a Bíblia. E não é a ciência que vai dizer se uma parte da Bíblia está certa ou não. Porque a Bíblia se explica pela própria Bíblia, certo? E a nossa fé entende que aquilo que está escrito ali foi inspirado por Deus, foi colocado ali para nos ensinar, para dar testemunho, para repreender do que nós estamos fazendo de errado. Então, eu acho que é isso que é bastante importante. Então, nós como adventistas, a gente entende que essa semana tem os dias literais, a gente entende que a sequência da criação aconteceu daquela forma, naquela sequência. Os seres vivos foram criados prontos e funcionais. Deus não criou nada inacabado para ser acabado nos milhões de anos que se seguiram. Houve um momento de uma grande catástrofe de proporções mundiais, e por mais que tenham pessoas que digam que não há evidências de uma catástrofe dessas proporções no planeta, existe sim, senão a gente não teria um monte de geólogo, um monte de paleontólogo sério, cristão, defendendo. Se tem é porque tem evidência. Então, se a gente entende que a vida foi planejada, complexa, e não apenas que essa vida foi criada, mas que ela é mantida pelo nosso Criador, pelo nosso sustentador, mantenedor, que é Jesus, que é Deus, e que se nós conseguimos encontrar beleza e complexidade que nós vemos hoje, isso é apenas um vislumbre do que era na criação. Veja que há cálculos e estimativas que dizem que do registro fóssil que nós temos hoje, existem milhares, milhões de fósseis que já foram encontrados, isso representa aproximadamente, de 5 a 15% da diversidade de vida que existia. Então, a gente não tem a menor ideia de como foi o nosso planeta no início.
e o quão belo, quão perfeito, quão complexo era. Então, se hoje a gente olha para os seres vivos no ambiente, se hoje a gente olha para o funcionamento de uma célula e olha para as reações químicas que acontecem com o nosso metabolismo, e a gente vê essa complexidade, essa interdependência, essa informação, que não é simplesmente uma informação, é uma informação que tem uma função, são mecanismos que dependem um do outro numa cadeia para acontecer. Se a gente já se maravilha e já se espanta com o que nós vemos hoje, imagina a dimensão disso no passado, imagina como foi a criação original. E é aí que vem só para terminar esse meu raciocínio, que vem a esperança da recriação, né? Da gente poder entender que Jesus vai voltar e aquela beleza, complexidade e harmonia inicial, ela vai existir novamente porque nós vamos viver aqui nesta terra mais transformada. E é por isso que a mensagem da criação é tão importante para nós, porque a gente tem um ciclo que se fecha. Então nós temos a criação, a gente teve a degradação e nós vamos ter a redenção, para nós voltarmos àquilo que era originalmente sem pecado. Eu queria só fazer um complemento, porque de repente tem alguém aqui escutando a gente que não é criacionista, que não é cristão, ou que é cristão e enxerga, né, o Gênesis como um processo realmente evolutivo, né, alinhado aí com a proposta de idades geológicas aí da teoria da evolução, etc e tal, porque, assim, pode realmente soar para essas pessoas que a gente está num papo meio fundamentalista, né? Tipo assim, ó, eu creio porque a Bíblia diz que é assim. E de fato é isso mesmo, tá? A gente crê porque a Bíblia diz que é assim. E como cristãos, né, se a gente, como você trouxe muito bem, se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né, e a autoridade máxima, é a autoridade máxima e ponto, né? Agora, eu sempre tenho comigo, de vários anos para cá, o seguinte: eu sou criacionista por causa da Bíblia, mas eu duvido da evolução por causa da ciência, né? Claro que eu duvido da evolução por causa da minha crença criacionista, mas o que eu quero dizer é que eu não consigo provar a criação. E ninguém consegue provar a criação por meio da ciência. Se a gente conseguisse fazer isso, né, Deus não era o Criador, ou o Criador não era Deus, né? Então, agora, eu consigo duvidar da teoria da evolução por vias da ciência. Eu não preciso apelar para a minha fé para levantar questionamentos sérios para os postulados da teoria evolucionista, né? Olhando as evidências, olhando a coerência interna. A gente poderia aqui ficar várias noites aqui discutindo de todos esses problemas, né? Você já citou alguns deles, a gente já trouxe aqui. Porque a gente também, a gente fala assim, a Bíblia, né, o conflito da fé e da ciência, ou da Bíblia e da ciência, da religião e da ciência. Mas, na realidade, o que a gente está trazendo aqui até agora, que a gente discutiu nesse programa aqui, é um conflito de filosofias. É um conflito entre religião e uma filosofia ateísta, materialista, que parte do pressuposto que tudo que existe é terra, é matéria, espaço e energia, certo? E que tudo pode ser explicado dessa maneira. Mas a gente já viu que isso não é uma verdade. A gente já discutiu em programas anteriores aí os grandes enigmas da ciência, os grandes mistérios do universo que ainda estão muito longe de ser resolvidos, né? Então, enfim, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre os grandes mistérios, né, da vida, do universo, da natureza, que não foram resolvidos ainda. Então, a ciência, ela não traz todas as respostas para a gente. E eu diria que a ciência não traz as respostas para as perguntas mais importantes da gente. A ciência é uma bênção, né? Mais uma vez, aqui nós todos aqui somos, né, pesquisadores, acadêmicos, temos uma formação científica sólida, mas a gente sabe justamente por isso das limitações da ciência. A ciência é muito boa, mas ela não responde todas as questões. E hoje o que nós temos é um movimento filosófico, certo? É um movimento que eu poderia comparar por vários critérios com uma religião, né? Que a gente chama isso de cientificismo, que é justamente colocar a ciência no papel de uma religião, em que a ciência responde todas as coisas, e a crença, né, o desejo de que a ciência, se não respondeu ainda no futuro, ela vai responder, ela vai trazer todas as respostas que nós queremos, que nós precisamos, mas isso é uma assunção filosófica, isso não é uma assunção científica. Isso eu diria para você que é um ato de fé. Eu acreditar que a ciência me dá todas as respostas hoje ou que me dará no futuro, não é um ato racional, não é um ato lógico, não é um ato científico. Essa postura é uma postura filosófica
que eu diria mais até que ela tende para uma religiosidade, né? Então, a teoria da evolução, ela tem inúmeros gaps, tá? E a gente respeita aqui, eu quero deixar claro que se você é evolucionista, está escutando o nosso programa aqui, por favor, não entenda que nós estamos aqui desrespeitando a sua crença, não, pelo contrário, né? Tem muitos amigos evolucionistas aqui, a gente tem, assim, realmente o prazer de conversar com pessoas respeitosas, né, que sabem manter um diálogo equilibrado, respeitoso. Não é isso, mas a gente precisa colocar realmente as coisas no devido frame, né? A gente precisa enquadrar essa disputa. Não é uma disputa de ciência e de religião, não é uma disputa de ciência e de fé. A ciência é uma ferramenta, um instrumento que nos permite analisar o universo, a natureza, os fenômenos humanos, sociais, naturais, com o objetivo de compreendê-los e com o objetivo de, se possível, fazer predições, né? Descrever teoricamente, fazer postulados, né? Proposições e explicar, né? Prever comportamentos, resultados de fenômenos aí, inclusive por vias da matemática também. Mas ela não, a ciência está fora do campo da ciência. E aqui eu cito aqui o Dr. Ayrton Deppmann, né? Que é um amigo nosso aí, que já palestrou sobre isso há mais de 10 anos atrás, lá na Federal de Santa Catarina. A discussão sobre Deus, sobre o natural, ela está fora do campo da ciência. Então, se alguém acha que a ciência prova, né, que Deus não criou o mundo, que Deus não criou o universo, ou que Deus não existe, isso é uma discussão que está fora dos limites da ciência. Por quê? Porque a ciência não lida com o transcendental. A ciência não lida com o espiritual, a ciência não lida com aquilo que não pode ser testado, que não pode ser descrito teoricamente, matematicamente, com aquilo que não pode ser observado, com aquilo que não consegue ser teorizado, né? E quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a transcendência de Deus, né, quando nós vamos para a intervenção sobrenatural de Deus na natureza, na ordem geral das coisas, a gente está lidando com tudo isso. Ou seja, nós estamos lidando com um domínio que está fora da ciência. Então, é uma incoerência, é uma irracionalidade, né? É uma impossibilidade lógica eu dizer que a ciência desprova alguma coisa que nós cremos por fé ou por uma questão espiritual. O máximo que um cientista de verdade, e eu não estou falando aqui desse pessoal aí que fica fazendo videozinho no Instagram, né? E com todo respeito, porque até a gente tem nosso canal no Instagram, a gente faz lá também, né? Mas assim, aquela coisa assim que é justamente um cientificismo, né? Porque a ciência em si, né? Um cientista de verdade, ele vai dizer assim, olha, isso está fora do meu domínio, isso está fora do domínio da ciência. Eu não posso falar para você que existe nem que não existe, porque eu não lido com o espiritual, eu não lido com ações sobrenaturais, né? Eu não lido com elementos que não estão dentro do alcance das minhas ferramentas aqui, né? Que sejam teorias, que sejam fórmulas matemáticas ou que sejam experimentos, né? Isso simplesmente está fora do meu limite, isso simplesmente está fora do meu domínio. Agora, se alguém pega descobertas da ciência e instrumentaliza sua crença filosófica, e eu proponho aqui até que religiosa, no caso do cientificismo, isso é uma outra história. E o grande problema é que essas pessoas dizem assim, não, eu sou um cientista, né, e por isso eu provo, né, que o cara que é religioso, ele é um ignorante. Isso aí já fugiu completamente, né, do argumento da ciência, e aí a gente consegue entender aonde é que realmente está o problema, né? Não é uma questão de fé e de ciência, mas sim do conflito de duas lógicas, né, de duas crenças diferentes que ambas não podem ser provadas. Isso precisa ficar muito claro aqui. E isso que o Alex está falando é importante, porque eu acho que bate muito com isso que a gente está falando aqui nesse primeiro episódio do Questões de Origem, e que, infelizmente, né, a gente está chegando aqui no fim, e eu vou passar aí para vocês falarem, darem as conclusões suas. Mas é importante de nós entendermos, a gente deve estar, eu sei que você está nos escutando aí, tem alguns que são evolucionistas, alguns aí adventistas que estão aí no meio universitário agora. Isso. Dentro do que a Maura trouxe, e eu acho que é o mais preocupante, é que quando você estiver estudando sua Bíblia, quando você estiver pesquisando sobre essas coisas, cuidado,
para que, como a Maura falou, cuidado para que você, com medo de ser visto como uma pessoa fundamentalista, com medo das pessoas acharem que você é um crente ignorante nas coisas, né? Porque, não, eu acredito na ciência do micro-ondas, eu acredito na ciência da vacina da polio, então tem que acreditar na ciência da teoria da evolução. E existem diferenças, como a Maura já começou a falar, eu já sei que ao longo dessa série Questões de Origem, ela vai trazer um pouco a resposta para isso, mas eu queria terminar essa questão do modelo de origem aí, pedindo aí primeiro para a Maura e depois pro Alex, qual é a dica que você dá para essas pessoas, para os cristãos que estão se sentindo às vezes tentado, não, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que mudar o dia literal para as eras, porque senão ela está muito fora, ou então a pessoa que é evolucionista, né, fala, não, se eu ler a Bíblia, se eu der chance para os criacionistas, eu vou estar largando toda a ciência. Qual é a dica que você dá, primeiramente aí, Maura, para essas pessoas, às vezes cristãos que estão na universidade, às vezes uma pessoa evolucionista aí que está lendo a Bíblia, está vendo muita coisa, entendendo o amor de Jesus, mas ainda vendo uma dificuldade assim, às vezes, na questão da criação. O que você pode deixar aí de conclusão e de apoio aí para essa pessoa não esmorecer? Olha, Tiago, eu sei que são situações que são complexas, né? E às vezes a gente fala assim, faz isso, faz aquilo, e parece que tudo se resolve facilmente. Mas eu entendo que é muito importante cada um ter a sua caminhada com Deus. Eu posso falar para você assim: estuda a Bíblia que vai dar certo. Sim, estudar a palavra de Deus é muito importante. E a gente precisa se aprofundar e fazer um estudo sistematizado da Bíblia. Não é só você chegar de manhã e ler 3 capítulos para você bater a meta do ano bíblico. É você ler, nem que for 2 versos, mas meditar e tentar entender e dar sentido a esse verso. Lógico, usando as ferramentas corretas de interpretação da Bíblia, né? Então eu entendo que a coisa mais importante é a comunhão com Deus. É o estudo da palavra de Deus e passar tempo com Ele em oração. Você não precisa ficar o dia inteiro ajoelhado, mas durante o seu dia você pode elevar a sua mente a Deus para conversar com Ele e dividir o seu dia com Ele, sabe? E eu entendo que muitas vezes é nesses momentos que Deus se revela para nós. Por exemplo, a gente está aqui conversando, sei lá, mais de 1 hora. E eu estava pensando aqui, teve coisas que eu não planejei falar e eu falei, e teve insights que eu tive aqui e que eu comentei com vocês e que eu não tinha tido antes. Simplesmente veio da minha boca para falar. E eu entendo que foi Deus falando por mim, porque nós oramos antes e a gente pediu a presença de Deus aqui. Então, da mesma forma, quando a gente inicia o nosso dia com o objetivo de passar esse dia mais perto de Deus, a gente pode ter a dúvida que for, a gente pode ter o desafio que for. Deus vai estar conosco, se relacionando conosco. Ele vai nos ajudar a lidar com as situações desafiadoras. E se acontecer, se você, de alguma forma, num primeiro momento, for prejudicado porque você decidiu ser fiel a Deus e aquilo que você acredita, Deus vai colocar na sua vida, de alguma forma, providências. Ele vai fazer o plano dele se cumprir na sua vida. Não, eu sei que é mais fácil dizer do que fazer, mas não tenha dúvidas de que Deus recompensa e Deus abençoa aqueles que o amam e que obedecem a Ele. Pode ser que aparentemente as coisas estejam dando errado, mas Deus tem um plano para essas coisas, sabe? Quando a gente decide ser fiel, e veja que eu estou usando a palavra decisão, não é alguma coisa que você vai decidir de um dia para o outro, ou durante um louvor, sabe, aquela coisa emocional, não. Tem que ser algo racional, depois de passar tempo, depois de passar um tempo orando, depois de
ter a sua jornada com Deus, passar por experiências, passar por desafios. E quando você decide, não é que a nossa vida vai ser fácil, mas em todas as situações Deus estará conosco. Então, eu acho que isso é o mais importante e baseado naquilo que eu tenho vivido, eu entendo que talvez esse seja o melhor conselho, porque só para finalizar, para eu não me estender muito mais, mas eu lembro que quando eu estava em Galápagos e eu decidi falar mais sobre isso, falar no Instagram, falar no canal, eu fiquei com medo. Eu fiquei pensando por 2, 3 meses, foi o tempo que eu dei para eu poder conversar com Deus, para ele poder me dizer o que eu deveria fazer, porque eu sabia que no momento que eu me expusesse nas redes sociais, as pessoas colocariam o meu nome no Google e apareceria todas as referências possíveis de criacionismo ao meu nome. E eu sei que na área da biologia, especialmente nessas áreas das ciências aí, isso é bastante complicado para alguém que quer ser relevante no meio científico. Eu pensei assim, eu não vou conseguir publicar artigo, eu não vou conseguir, sei lá, universidade pública, eu não vou mais poder talvez ter a chance de fazer um concurso público, poder ser um professor, um pesquisador. Mas eu entendi naquele momento que Deus colocaria na minha vida oportunidades muito melhores do que ter 200, 300 artigos publicados, do que ser um pesquisador da área da universidade pública. Eu entendi que Deus ele poderia fazer muito mais do que eu imaginava para minha vida. Eu não posso dizer para você que eu tenho 300 artigos publicados, mas eu tenho alguns. Hoje, eu posso dizer que na área que eu escolhi atuar, atualmente, eu sinto que as pessoas reconhecem o meu valor e a minha contribuição. E mais do que isso, um dos maiores prazeres e satisfação da minha vida é poder saber que eu faço isso e eu faço isso servindo a Deus. Então, eu entendo que isso é uma decisão muito pessoal, que vem com muita responsabilidade e consequências. Mas eu entendo que Deus ele não falha quando a gente decide obedecê-lo e servi-lo. Eu vou falar na mesma linha que a Maura. No fim das contas, né, a gente cai naquela pergunta de Elias em cima do Monte Carmelo, né? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor, né, se é Baal, seguiu. Ou serviu, né? Então é isso. Vai chegar o momento que a nossa fé vai ser provada. Hoje é muito grande a nossa pressão, né? A pressão por nos adaptarmos, né, à visão da maioria em muitos assuntos. Agora, a Bíblia deixa claro que, na maior parte do tempo, com raríssimas exceções, a maior parte do tempo, o povo que é retratado como sendo o povo que era fiel a Deus não era muita gente. Mas ainda assim é uma boa quantidade de pessoas, né? É mais, às vezes, até do que a gente pensa, né? Então, Deus disse para o profeta Elias, né? Disse, olha, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então tem muita gente assim, né, como a Maura, como o Tiago, como tantos outros, que não dobraram os joelhos a Baal. A gente pode saber pelas profecias que muito em breve, né, essa visão ela vai se consolidar, se não for necessariamente com foco aí no evolucionismo, vai ser em outros temas. O povo de Deus é retratado aí nas profecias do Apocalipse como uma minoria, como alguém que vai ser perseguido. E nós fizemos aqui em janeiro uma série, né, falamos aqui Adventismo e Política e tal, e a gente deu uma pincelada aí sobre isso. Se você não escutou, volta lá e dá uma escutadinha na série, tem os vídeos no YouTube também, né, com as apresentações e tal. Mas é isso, então, no fim das contas, a gente vai ter que, como a Maura colocou muito bem, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para servir a Cristo, né? Servir a Cristo custa caro. Jesus falou, quem quiser vir após mim, a cada dia tome a sua cruz e me siga. Então, tem que tomar uma cruz. E essa cruz o que que é? É você crucificar o seu próprio eu, né? Então, a gente servir a Cristo, a gente servir a Deus, a gente acreditar na Bíblia, quando todo mundo relativiza, né, para não dizer que não acredita na Bíblia, que fica muito feio, né, dá uma distorcidinha, dá uma adaptada, né, fala alguma coisa assim e tal. Isso é uma coisa muito difícil, não é fácil mesmo. Não é fácil. É por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, lá em Mateus capítulo 7. O caminho do cristão é estreito. É sofrer ridículo, sofrer escárnio, é sofrer privações, sofrer perseguições, deixar de ter oportunidades, às vezes deixar de ter uma carreira, né, como a Maura falou aí, muito bem remunerada, uma carreira brilhante e tal, às vezes é o preço. E Deus não prometeu riqueza nem facilidade pra gente, né? Ao contrário do que as igrejas neopentecostais aí pregam. Deus prometeu estar com a gente.
Agora, o que a gente pode ter certeza é que o caminho estreito, ele vai ser infinitamente mais feliz e mais satisfatório do que o caminho largo. A gente, às vezes, abrir mão, né, de um reconhecimento, de alguma coisa aí do mundo, vai ser muito mais satisfatório do que a gente se agarrar àquilo e comprometer a nossa consciência. E comprometer, quem sabe, até a nossa própria vida eterna. Então, a gente estar fiel àquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia, amigo, não se iluda. A Bíblia não abre margem para a gente acreditar numa evolução teísta. Não existe margem. Então, se você tem esse desejo, eu já vou dizer para você, é melhor então que você abra mão completamente da Bíblia, do cristianismo, e vá viver o evolucionismo, o materialismo e tal, porque aí pelo menos você tem consciência plena da decisão que você está tomando. Porque se você abraçar a evolução teísta, você está abrindo mão dos princípios mais básicos do caráter de Deus e do Evangelho. A gente já falou isso inúmeras vezes. Você vai estar abrindo mão de enxergar Deus como um Deus de amor e de justiça. A sobrevivência do mais apto, a predação, a destruição do mais fraco, do menos adaptado, não cabe no Evangelho. E a gente não pode crer que Deus criou o mundo dessa maneira. Muito pelo contrário, isso foi resultado do pecado. Então, a gente tem uma bola de neve de tantos compromissos que a gente tem que fazer, né, de tantos comprometimentos da doutrina bíblica, quando a gente abre mão daquilo que a Bíblia realmente quer dizer, né, em função aí de uma necessidade de a gente sincretizar, né, que a gente abre tanto a mão que daqui a pouco a gente já não reconhece mais o Evangelho. Então, de novo, repito as palavras, né? Eu creio hoje na criação do mundo por causa da Bíblia. Agora, eu duvido da teoria da evolução, inclusive por vias da ciência. Então, temos muitas evidências para isso, né? Temos aí um trabalho maravilhoso aí da Sociedade Criacionista Brasileira, temos muitas outras pessoas aí que estão também, né, trazendo esses assuntos, a Maura é uma delas, né, e muitos outros. Então, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ilumine para que a gente seja como os 3 companheiros de Daniel, né? Que eles sabiam que tinha uma fornalha esperando eles, que os próprios conterrâneos deles lá de Judá, né, e de Jerusalém se curvaram diante da estátua, mas os 3 resolveram ficar em pé e pagar as consequências. Então, quem sabe seja essa a oportunidade, não da gente ir para a fornalha, né, mas de Deus mostrar a sua libertação, né, quando a gente escolhe ser fiel. Que Deus nos ajude, né, então, a sermos fiéis a essa mensagem da Bíblia, sermos fiéis à mensagem de Cristo, né? Doa quem doer, custe o que custar. Na Idade Média também, a maioria também, assim, hoje como acontece aí com a teoria da evolução, a maioria na Idade Média também acreditava, né, nas doutrinas lá da igreja medieval, aquela coisa toda, eram perseguidos, eram ridicularizados, a mesma coisa. Então é isso, a gente olha para a história e a gente vê que aqueles que querem fazer a vontade de Deus, como diz a própria Bíblia, padecerão perseguições. Isso é fato, né? Mas a gente pode ter 2 certezas. Primeiro, que nós vamos ser mais felizes aqui, e segundo, que a nossa recompensa é certa também. Nossa, gostei bastante aí, mas lembre-se, esse é só o primeiro episódio aí da Questões de Origem. Agradeço bastante aí, Mauro, aprendi bastante, Alex. E é isso, leiam a Bíblia. E Isaías capítulo 1, verso 18 diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos. A Nova Versão Internacional, ela diz o seguinte: venham e vamos refletir juntos. Vá, busque. Leia a Bíblia, veja se as coisas que nós estamos falando aqui são de fato assim. Procure, mas não desista. Eu gostei muito aí das dicas aí da Maura e do Alex, porque é isso. A gente buscar sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a fé é o quê? É esperar por aquilo que não vê. Então, que Deus nos abençoe, que você possa aí se apropriar dessa fé, que você não vai se arrepender. E eu peço aí, se você gostou desse episódio, se você está gostando aí do Cevada com Plutônio, não esqueça aí de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar isso com seus amigos aí, porque se você gostou, os outros também vão gostar. Você não gostou, tem alguma dúvida, tem algum comentário, coloque aí para nós, escreva aí para a gente aí nos comentários aí do YouTube, e lembrando que você também pode nos acompanhar aí no Spotify. Então, estamos terminando aí. Gostaria de desejar a você um bom restante de noite, um bom restante de dia, um bom restante aí de lavagem de panelas. E sempre esteja aqui conosco. Até mais! Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim,
você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.